Graça e paz. Oh, aleluia. Aleluia. Que prazer nós estarmos aqui mais uma manhã. Deus seja louvado. Só aqueles que ainda têm fome, que ainda têm lenha, vai entrando, glorifique o Senhor nessa manhã. Que oportunidade preciosa que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Te damos graça. Vai chegando aí, vai chegando aí. Vamos adorar o Senhor nessa manhã. Aleluias. Aleluias. Eu sou todo teu. Aleluia. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. O fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Aleluia. Queimou todos os outros amores. Oh, aleluia. Oh, Deus Santo, sou todo teu. Vocês estão bem? Estamos em mais uma manhã na presença do Senhor. Aproveita, já vai disparando essa live para o maior número de pessoas. O fogo de Deus está indo até você, está consumindo enfermidades. Oh, está tirando aquelas impurezas do nosso coração. Todos os outros amores. Oh, aleluia. Amores, o fogo em olhos. Aleluia. Ah, queimou todos os outros amores. Te louvamos, Senhor. Oh, quando o fogo de Deus chega, nada que é impuro permanece. Nada que não glorifica a Ele pode ficar no mesmo lugar quando o fogo de Deus vem. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! Muito bom dia, muito bom dia. Deus abençoe o seu dia. Oh, só aqueles que têm fome e têm sede. Quem tem fome e tem sede, venha e beba. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Oh, quem tem fome, quem tem sede, eu ainda tenho fome. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Oh! Só aqueles que desejam ser queimados. Só aqueles que desejam ser purificados pelo fogo do Espírito. O fogo em teus olhos
fez eu me apaixonar. Todos outros amores queimou, todos outros amores. Glória, glória, glória a Deus. Só os apaixonados pelo Senhor. Só os apaixonados pelo Senhor. Muito bom dia, graça e paz. Nós estamos de volta nas nossas lives lapidadas. E você que está chegando aí é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é uma convidada do próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que te trouxe aqui nessa manhã para que nós pudéssemos compartilhar uma palavra do céu, para que nós pudéssemos receber um direcionamento do céu. E nessa semana nós estamos numa série de lives. Quem pode colocar aí as minhas amigas? Bom dia, Pati, Roberta, Cláudia, Rita, Geisa, meu Deus, Tati, todo mundo aí, que coisa linda, Rejane, Rebequinha, meu Deus, que coisa linda. Minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo alcance você nessa manhã. Nós estamos na nossa live Lapidadas. Essa semana nós vamos falar numa série Mulheres Cheias da Unção. Cadê as minhas amigas? As minhas amigas para colocar aí nos comentários para a gente fixar aqui. Mulheres Cheias da Unção, Lapidadas, série Mulheres Cheias da Unção. Quem pode colocar aí para nós nos comentários? Lapidadas, série Mulheres Cheias da Unção. E você, mulher que está chegando aqui, esse é o seu lugar. Nós vamos iniciar uma série de mensagens falando sobre o poder da unção na vida da mulher, na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai nos entregar uma unção nova, uma unção fresca. O poder de Deus vai se manifestar. De segunda a sexta, às 7h57, a nossa live Lapidadas. Então avisa as suas amigas, convida aquela mulher que deseja receber mais de Deus. Se você está aqui, você precisa entender que Deus te colocou aqui para te entregar uma mensagem, para te entregar algo para que você vá para o próximo nível. Lapidadas é o nome da nossa live. Live Lapidadas. Então coloca aí alguém para mim. Lapidadas, série Mulheres Cheias da Unção. Quem pode colocar aí para mim? Eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso na nossa vida. E nós temos convidadas especiais durante toda essa semana. Se eu fosse você, eu não perdia nada, porque essas lives, elas são poderosas para trazer uma instrução da palavra de Deus. Você é uma mulher que deseja ir para o próximo nível? Você é uma mulher que deseja mais profundidade em Deus? Você é uma mulher que deseja viver na unção do Espírito Santo? Você sabe que você precisa mergulhar mais? Quantas querem mais de Deus? Quantas desejam mais de Deus? Quantas desejam buscar mais de Deus? A unção é uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo para realizar uma missão e um chamamento divino. Quantas de nós aqui sabemos e já entendemos que temos um chamado? Algumas pessoas podem estar perdidas, mas eu creio que nessas manhãs o Senhor vai fazer com que você se desperte, que você também tem um chamado para cumprir. Cada um de nós. Ninguém veio aqui nessa terra a passeio. Glória a Deus. Todas nós trazemos consigo uma incumbência, um chamado no peito, um fogo no peito e uma missão no peito para nós fazermos aquilo que o Senhor deseja que nós façamos. Eu creio. Obrigado, Pati, minha amiga. Glória a Deus, mulher cheia da unção. Eu creio
Eu creio naquilo que o Senhor vai realizar nessa manhã. Então você aproveita e já compartilha para o maior número de pessoas. Já chama as suas amigas. Eu vou ver se a nossa convidada, a pastora Patrícia Andrade, já está aqui. E eu creio que Deus fará coisas extraordinárias. Você crê? Coloca expectativa no seu coração. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos gerar expectativa. Já coloque no seu coração um propósito de oração. Nós amanhã vamos iniciar um propósito de jejum e de oração. Eu iniciei ontem um propósito de 40 dias de jejum e oração. Mas é um propósito pessoal. Amanhã eu vou iniciar aqui com vocês, no Lapidadas, esse propósito de jejum e oração. Na verdade, eu já vou lançar esse desafio hoje. Não deixe para amanhã, que você pode começar hoje. Você que está iniciando essa semana aqui, vamos fazer esses 4 dias da semana de jejum e oração. Mas, Lídia, você está só falando hoje, eu já tomei meu café da manhã. Então, por isso que eu ia falar para a gente fazer amanhã. Eu ia anunciar hoje, só um minutinho que caiu alguma coisa aqui no meu pé, para nós iniciarmos amanhã. Mas se você já se alimentou hoje, então pule sua refeição do almoço, se você desejar estar conosco, ou inicie amanhã. O Senhor colocou no meu coração a necessidade de estar jejuando nesses próximos 40 dias. E ontem eu decidi que vou jejuar por 40 dias. Eu creio, nós estamos entrando hoje no segundo semestre do ano de 2025. E eu creio que esse ano ainda tem muita coisa para acontecer. E Deus irá romper. Se nós utilizarmos a arma do jejum, da oração e da palavra, não haverá impedimentos. Então, traga seu pedido de oração. Nós vamos orar ao final, porque uma mulher cheia da unção é uma mulher de oração. Uma mulher cheia da unção é uma mulher que busca. Uma mulher cheia da unção é uma mulher de guerra. É uma mulher que peleja as pelejas do Senhor com as armas espirituais que Ele já deu. E eu creio nessa manhã que o Senhor Ele está entregando para nós armas poderosas em Deus, para nós estarmos enfrentando todas as batalhas. Cada uma de nós tem uma luta, tem uma guerra, tem uma batalha, mas eu quero dizer para você, o Senhor é contigo, mulher. O Senhor é com você. E nessa manhã Ele está te entregando armas espirituais poderosas para que você possa vencer, enfrentar e vencer as lutas do adversário contra a tua vida. Não haverá oposição para você fluir naquilo que Deus te chamou. Deus, nessa manhã, Ele está liberando anjos. Deus está dando ordem aos seus anjos para ir onde você está. Talvez você esteja na sua casa, se preparando para sair para trabalhar. Talvez você esteja aí preparando o alimento da sua família, colocando seus filhos para a escola, tratando do seu marido, cuidando do seu lar. O Senhor é com você. Deus, Ele está nos chamando para nós estarmos atentos à palavra dEle. E aonde você estiver, abra teu coração. Talvez você já esteja no carro indo para o trabalho. Talvez você esteja numa condução, num transporte público. Deus está com você. E Ele está fazendo algo extraordinário. Ele está fazendo uma coisa nova. E nessa semana nós estamos começando essa série de lives, Mulheres Cheias da Unção. Como eu já disse aqui no começo, a unção ela é uma capacitação extraordinária para que você cumpra um chamado divino, para que você exerça o seu ministério. Mas o que a unção não é? A unção não é uma emoção. Uma unção não é porque você sentiu, então você agiu. A unção é aquilo que você sabe que você é em Deus. E eu creio que identidades serão ativadas nesses dias. Mulheres terão a sua identidade ativada por esses dias. Mulheres terão a sua fé renovada, impulsionada. Então aproveita e já chama mais 10. Já compartilha essa live aqui, nessa setinha. Chama 10 mulheres e coloca aí nos comentários, #compartilhei. Para eu saber com quem eu posso contar aqui. As minhas amigas estão chegando, as mulheres sedentas, as mulheres que precisam mais de Deus.
Nós mulheres, nós temos um chamamento especial e um relacionamento especial com Jesus. Quando nós lembramos do ministério de Jesus Cristo, nós vemos que as mulheres tinham um destaque. Você tem um destaque, você tem um lugar de destaque. As mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus. As mulheres acompanhavam o ministério de Jesus. E até depois de morto, Jesus foi procurado pelas mulheres. Ei, existe um desejo, uma sede no coração da mulher para voltar ao jardim. Existe um desejo, uma sede no coração da mulher para se encontrar com o seu amado. Existe um desejo, uma sede no coração da mulher que quer retornar ao começo de tudo, que quer retornar ao primeiro amor, que deseja mais de Deus, que busca mais de Deus. E eu creio que nessa manhã, nessas manhãs, então você já coloca aí no seu celular, coloca aí no seu despertador. Às 7h57 nós temos um encontro marcado. 7h57 horário de Brasília, 6h57 horário aqui da Flórida. Então, olha, me prestigia. Estou acordando 1 hora mais cedo que vocês para estar com vocês aqui. Glória a Deus. As pessoas já colocando aqui, compartilhei. Você é um missionário, você é uma missionária. Você é uma adoradora. Você está como aquela mulher que recebeu uma incumbência, aquela mulher do poço, depois que ela tomou da água. Jesus falou, vai para a tua cidade, vai lá dizer o que eu fiz com você. E a partir desses dias que nós estamos iniciando hoje, você vai ser uma testemunha viva. Você vai começar a dizer aquilo que Deus fez na tua vida. Eu sei que tem mulheres aqui cansadas de verem testemunho dos outros e não contar o próprio testemunho. Mulheres que estão vendo, Senhor, eu vejo alguém recebendo desse lado. Eu me alegro em ver a vitória do meu irmão. Mas eu estou cansada de só ver o testemunho, de contar só o testemunho dos outros. Eu quero contar o meu próprio testemunho. Deus está gerando nessa manhã testemunho. Mulheres cheias da unção, elas são chamadas para mover no sobrenatural. Mulheres cheias da unção são chamadas para mover no extraordinário. Você vai parar de viver coisas comuns. Aquilo que todo mundo está vivendo, você vai sair desse raso. Sabe por que você precisa ser uma mulher cheia da unção? Você precisa porque nós estamos em constante batalha espiritual. Nós estamos em constante batalha espiritual. E é por isso que você precisa ser cheia da unção. Não busque armamento, não busque estratégia somente quando você já está dentro do campo de batalha. O soldado, ele se prepara antes de enfrentar uma batalha. Sabe por que muitas vezes nós sucumbimos na luta? Sabe por que muitas vezes nós abaixamos os nossos joelhos e ficamos prostrados? Porque nós nos esquecemos, em tempos de paz, buscarmos a face do Senhor. Mas nós estamos nessas manhãs aqui, intercedendo por você. Você vai contar o seu milagre. Você vai contar a vitória que Deus te deu. Nós vamos estar orando por famílias. Nós vamos estar orando por ministérios. Nós vamos estar orando por filhos, cônjuges. Nós estaremos orando por portas abertas. Porque as mulheres cheias da unção, elas carregam uma autoridade do céu. Quando o profeta Elias, ele dá uma ordem, ele diz sobre a minha palavra. Não que ele estava dizendo do próprio coração, mas a Bíblia diz que Elias era um homem de Deus. A mulher cheia da unção, a mulher de Deus. Ela ouve a mensagem do céu e ela libera na terra. Elias liberou uma palavra do Senhor. E ele disse, não vai chover até a minha segunda ordem. Porque ele sabia o que Deus tinha entregado para ele. E você vai saber nessa manhã
Deus vai te entregar algo especial. Você vai chegar com autoridade naquele lugar de trabalho. Você vai chegar com autoridade dentro da tua casa. Existem pessoas aqui que estão enfrentando batalhas espirituais na sua família, com seus filhos. Mulheres que estão enfrentando lutas e batalhas espirituais aqui na sua família. Elas já estão a ponto de desistirem, elas já não sabem mais o que fazer. Elas já estão sem saber o que fazer. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para receber de Deus uma instrução, uma orientação. Da forma como você chegou aqui, você não vai embora. Da forma como você chegou aqui, você não vai desligar essa live da mesma forma. Haverá uma unção liberada sobre a minha e sobre a tua vida nessa manhã, que vai nos dar essa capacitação. Por isso que é importante ser cheia da unção, cheia do Espírito. Porque nós estamos em batalhas constantes, nós precisamos. Efésios 6:12 diz assim: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra potestades, contra os príncipes desse século, os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma batalha espiritual contra a minha e a tua vida nesse momento. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo de Deus, ele está enviando, o próprio Deus está enviando anjos para estar à sua frente. Anjos que estão sendo liberados à sua frente para pelejar, para guerrear, para batalhar e para vencer as guerras em seu favor. Você crê nisso? Por isso que é necessário nós estarmos cheias do Espírito Santo, porque nós estamos em guerra constante. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o seu cônjuge, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra o colega de trabalho, contra alguém que te persegue. A luta que você está enfrentando, você precisa entender e discernir. Você precisa lutar com armas espirituais. Mas existem pessoas lutando contra mim, sim. O diabo, ele precisa de um corpo para poder ter legalidade aqui na terra. E quem dá lugar para ele vai ser usado. Mas nós estamos discernindo que nível espiritual, que nível de batalha nós estamos enfrentando. E nós estamos recebendo aqui nessa manhã. Iremos receber nessa manhã armas espirituais. Nós iremos receber nessa manhã armamentos poderosos em Deus. Nós precisamos entender pela necessidade de sermos cheias do Espírito. Porque se nós não formos cheias, a nossa carne nos domina. Nós deixamos nos levar pela ansiedade, pelo medo, pela angústia, pelos nossos próprios pensamentos. E não há como vencer no mundo espiritual, as guerras espirituais, vencer as hostes espirituais da maldade, como nós acabamos de ler, sem nós estarmos cheias do Espírito, cheias da unção. E por que é importante, Lídia? Nós já vimos que é importante ser cheia da unção, porque nós temos batalhas constantes, estamos enfrentando batalhas constantes. Você está em batalha? Existem pessoas aqui em batalha espiritual? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. Nós vamos orar por você no final. Não saia daqui sem receber uma oração. O Senhor está liberando anjos poderosos. Anjos poderosos. Ontem eu estava lendo o livro de Josué. E quando Josué está iniciando a sua jornada, a sua empreitada militar para conquistar a cidade de Jericó. Então o Senhor envia um anjo para Josué. Josué dá de cara com um anjo. E eu falei, Senhor, que coisa poderosa. A nossa pregadora já chegou aqui. Querida pastora Patrícia, que bênção que a senhora já chegou. Já vou lhe chamar, pastora.
Estávamos esperando. Já chegou aqui. Eu estava só trazendo uma introdução até a nossa pastora chegar. Glória, glória, glória a Deus. Virou. Ô, Ô, bom dia, glória! pastora, bom dia, povo lindo. A senhora acenou para mim, eu achei que a senhora tivesse me visto. Meu Deus, e eu estou esperando você. Já tinha chegado um tempão já. Aí eu falei, ela acenou, aí eu falei, então ela me viu. Aí fiquei quietinha esperando a senhora me chamar. Oh, meu Deus. Ô, glória a Desculpa, mas porque tem Jesus. outra Patrícia aqui dentro também. Ah, então tá Patrícia Gugel, explicado, oh meu que está Deus. sempre aqui. Bom dia, minha pastora, bom Bom dia. dia, querida. Que prazer receber você aqui. Pastora Alegria. Patrícia é uma mulher de Deus. Pastora Patrícia, logo que eu mandei mensagem para ela, convidando para estar, ela com certeza. Ela falou: só não posso ontem, né, na segunda, porque ela estava no debate da 93. Uma mulher Isso, de Deus, está sempre nos debates da 93. Vocês que são aí do Brasil, vocês que são aí do Rio de Janeiro, podem ouvir os debates através da Rádio 93, ser abençoado, ser ministrado pela palavra do Senhor. Então, não perca a oportunidade. Você que está chegando aí, já aproveita, já segue a pastora Patrícia, porque é sempre conteúdo de qualidade, conteúdo abençoado. Deixa eu colocar algo aqui para poder ficar mais alto isso aqui. Então, eu creio que o que Deus tem liberado através da tua vida, pastora, fica à vontade, deixa Deus te usar. Nós estamos sedentas. amém. Mas, gente, bom dia. Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa manhã, Aleluia. que eu dormi, né, com desejo no meu coração. Quando eu fui dormir, eu acabei de pregar ontem, gente, no YouTube, numa live que eu participei no YouTube. Eu estava E, lá com a Fernanda Passos. Glória. sim, saímos de lá, eu já era meia-noite e 45, né, era 15 para uma. Aí eu vim, tirei maquiagem, tomei meu banho, até eu deitar. E ali já era quase 3 da manhã. E ali eu falei, Senhor, amanhã, hoje de manhã, o Senhor fica à vontade para falar o que o Senhor quiser. Mas o meu coração, Patrícia, eu queria falar sobre Isabel, que é o personagem, já que é mulher e cheia da unção, eu falei, vamos falar sobre mulheres. Eu falei, vamos falar sobre Isabel, mãe de João Batista. Sim. Uma mulher que demorou tanto tempo para gerar, mas na hora que começou a gerar, gerou algo que ninguém gerou, porque a Bíblia vai dizer que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher, né? Aquele que veio para preparar o caminho para Jesus. Eu falei, Senhor, vamos falar sobre Maria, sobre Isabel, como Isabel protegeu aquilo que estava gerando, como escondeu do julgamento das pessoas aquilo que estava gerando. Então, o desejo do meu coração era falar sobre Isabel. E aí, eu toda animadinha para falar sobre Isabel. Deixa eu ver aqui. Toda animadinha para falar sobre Isabel. Toda animada. Falar sobre Isabel. E eu toda animada para falar sobre Isabel, toda felizinha. Aleluia. E ali o Senhor vai. Quando eu acordei agora de manhã, o Senhor colocou outra palavra no meu coração. Oh, E eu Jesus. falei assim, Senhor, eu deixei o Senhor à vontade para o Senhor falar o que o Senhor quisesse. Sim. Então, eis-me aqui. E aí, enquanto eu aguardava para poder entrar, a pastora Lídia vai e começa a falar que Deus falou com ela sobre o início da jornada de Josué. E é exatamente um texto em Josué que nós vamos trabalhar, um personagem Amém. muito conhecido. E Deus colocou algo no meu coração para compartilhar com você que está aqui nessa manhã, Josué capítulo 2. Josué Oh, aleluia. capítulo 2. Deus tem suas Obrigada, formas de Jesus. confirmar, né? Sim. Que ele trouxe a palavra ao meu coração e eu fiquei, Senhor, amém. Quando eu estava me arrumando agora de manhã, falei, Senhor, amém.
Eu queria falar sobre Isabel, mas se é o que o senhor quer falar sobre esta mulher, eis-me aqui, Sim. Josué, capítulo 15, capítulo 2, versículo 15, e aí eu vou ler logo depois o versículo 18, versículo 15 e o versículo 17 e 18. E diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, ela os fez descer pela janela com uma corda, já que a sua casa estava sobre a muralha da cidade, Meu pois Deus. ela vivia sobre a muralha. E depois disso, disse a eles: dirigi-vos à região montanhosa, 16, para que não vos achem os que foram atrás de vós, ocultai-vos ali 3 dias até que os perseguidores regressem, e depois segui o vosso caminho. Os homens lhe disseram: nós estaremos livres deste juramento, o qual nos fizeste jurar, exceto que ao invadir esta terra, ates um cordão escarlate à janela pela qual nos baixaste, e recolherás contigo em casa teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Amém, igreja? Oh, Amém. glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Lídia fechou a tela dela só um pouquinho, ela já volta, Zilmar, ela já volta. Só fechou a tela, mas ela Já tô tá. aqui, já tô Ela, aqui. né? Porque pra Fechou. gente tá aparecendo a sua tela fechada. Ué, ainda É, tá? sim, a senhora não tá aparecendo mais, pastora. Oh, meu Deus, o que houve, Jesus? Tá Não tá só aparecendo. Eu tô me vendo. tá se vendo? Gente, vocês estão ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo a voz da pastora Lídia e a minha voz, já está cumprindo a missão. Amém, Vocês não irmãs? estão me vendo, Gilmar? Você não tá me vendo? Aqui, pastora, como é que tá? Oh, Jesus. Ué, eu tô me vendo aqui. Tá Esse vendo? Instagram Sim, é bug do não tá. Instagram, ele faz essas coisas. Só Jesus na causa. Mas vocês querem sair, quer sair e entrar novamente para não. Não, tá bom, né? Não, pastora, estamos todos. O importante é a É Deus palavra, né? aparecer, é a palavra. Vai lá. É, glória a Deus. Glória a Então, quando a Deus. gente fala sobre Raabe, a gente fala de um personagem que, a princípio, é muito controverso. Que a gente fala de uma mulher que era prostituta. Meu Deus. A gente fala de uma mulher que tinha uma vida pregressa, reprovável. Nós não temos elementos históricos contando a história de Raabe, Uhum, contando por que Raabe se tornou prostituta. Não temos elementos históricos que nos digam se a família de Raabe havia outros casos de outras mulheres que viviam na prostituição. uhum, Não temos nenhum tipo de elemento histórico que nos faça conjecturar porque Raabe, que era alguém que tinha família, porque uhum, quando os espias dizem para ela recolher na sua casa todos da sua família, porque esses estariam guardados pelo juramento que ela os fizeste jurar, que era de dar livramento a ela e à sua casa, nós não. Então, Raabe tinha família. Então, se Raabe tinha família, e uma família ao ponto dela proteger, uma família que era uma família que tinha um nível de proximidade ao ponto dela trazer para sua casa para receber livramento junto com ela, por que que uhum, Raabe vivia na prostituição? Por que que Raabe havia escolhido esta profissão, entre aspas, uhum, né? Mas a verdade é que na época, famílias muito pobres, uhum. nessas cidades aonde a idolatria imperava, tinha muito pouca escolha. Meu Deus. A verdade é que famílias nessas cidades aonde a prostituição cultual
era um ponto de honra, e nós sabemos que Jericó era uma cidade extremamente idólatra. A prostituição cultural era algo honrado. Meu Então, Deus. ser prostituta só era desonroso na medida em que os homens não queriam ser vistos com as prostitutas. Meu Deus. Eles queriam usar as prostitutas, usar o corpo das prostitutas, mas não queriam caminhar com elas. Meu Deus. E isso é algo tão triste. Sabe por quê, amada igreja que está aqui nessa manhã reunida? Porque tem muita gente nos tratando como prostitutas. Meu Deus. Pessoas que querem caminhar conosco por aquilo que podem usufruir através de nós. Mas que, se for para tomar a nossa mão e dizer que está em um relacionamento conosco, que é o que eu estou dizendo, relacionamento de amizade, relacionamento familiar, estou abrangendo todo o leque de relacionamento, igreja. Meu Deus. Tem gente que quer usufruir através da sua vida, mas não senta do teu lado numa festa, não senta do teu lado numa mesa, não senta do teu lado num culto, porque não quer que as pessoas saibam que ela tem aliança com você. Jesus. Que Usufruem força. os teus joelhos dobrados, usufruem da tua amizade, usufruem da tua ajuda. Não tem o menor pudor de usufruir daquilo que pode chegar à vida delas através de você. Meu Deus. Mas não diz, não abre a boca para dizer que você é alguém que vale a pena. Não abre a boca para dizer que você é alguém que vale a pena ter aliança. Sabe por quê? Porque tem gente que na hora de usufruir trata a gente como Raabe, mas na hora de honrar só quer honrar aqueles que estão na prateleira de cima. Na hora de Meu honrar, Deus. na hora de sair na foto, na hora de dizer que tem aliança, quer dizer que tem aliança com os grandes nomes, Meu Deus. com aqueles que Deus já levantou, mas na hora de usufruir, na hora de buscar ajuda, na hora de buscar auxílio, vai buscar auxílio dos pequenos. Meu Deus, é verdade, Jesus. Mas há poder Fortíssimo. no sangue de Jesus sobre a nossa vida. Sabe Sim. por quê? Porque Deus tem me ensinado uma coisa. Pessoas que se aproximam de nós no intuito de usufruir daquilo que nós voluntariamente disponibilizamos, mas não tem coragem de nos abraçar, de sair numa foto conosco, de nos apresentar em lugares que nós não chegaríamos naturalmente, mas que portas já se abriram para ela poder chegar até lá, mas que não tem pudor de se aproveitar da nossa oração, que não tem pudor de se Meu aproveitar da Deus. nossa intercessão, do nosso jejum, da nossa Jesus. voluntariedade, da nossa disponibilidade. São pessoas que ainda não entenderam que Deus tem o prazer de pegar aqueles que são menosprezados, negligenciados, rejeitados, escondidos, oh meu Deus do céu, Meu explorados. Deus. Deus tem o prazer de fazer com que esses, no tempo que lhe fora oportuno, fazer com que esses sejam levantados. E tudo isso acontece, sabe por quê? Para que eu e você saibamos que não foi a mão do homem que nos levantou, não foi a mão do homem que nos honrou, não foi a mão do Meu homem que nos Deus. abriu portas. É para que nós possamos guardar no nosso coração, reter firmemente a certeza e a confiança de que Meu quem Deus. nos levantou não é da terra. Não, Arabaxéia, araia, quem nos suriandarácia. levantou e nos honrou e nos deu um nome, nos deu autoridade, nos deu uma chamada e nos deu voz, oh, voz profética, está sentado no Glória. trono de glória. Eu creio, Jesus. Muitas Aleluia. vezes vai ser necessário que nós passemos por essas situações. É verdade, Investamos Jesus. na vida de pessoas que não estão dispostas a investir na Meu nossa vida. Deus. Jesus. As prostitutas naquele tempo não eram pagas com quantias régias, não. Não moravam em casas bonitas, não.
Meu Deus. Porque o que elas recebiam eram moedas. Jesus. Naquele tempo, algumas prostitutas, elas se estabeleciam em lugares de bebedice, tipo como se fossem uns botequins. Naquele tempo, podia ter outros nomes. A gente pode falar até taberna, que é um nome um pouco mais antigo. Sim. Mas a Bíblia fala que Raabe morava sobre o muro e não dava para Raabe outra localização Meu Deus. geográfica. O texto vai dizer que os espias, os dois homens que foram enviados a espiar Jericó, eles foram direto para a casa da prostituta. Meu Deus. Então Raabe fazia da sua casa um local de prostituição. Meu Deus. Isso quer dizer que Raabe não tinha um lugar bonito e maravilhoso para se prostituir, não. Não tinha glamour nenhum nisso. Porque, olha, isso é tão triste. Porque Raabe morava sobre o muro de Jericó. E eu estava lendo outro dia sobre um livro sobre história dos povos antigos, bíblicos, né? E foi assim algo que isso ficou impregnado no meu coração. Porque muitas vezes, quando a gente fala que Raabe morava sobre a muralha, Raabe morava sobre a muralha, a gente fica assim, nossa, Raabe morava sobre um muro fortificado. Raabe morava no topo da fortaleza. Uhum. E a gente fica pensando que isso é um lugar de proteção, Meu Deus. que Raabe estava protegida, que Deus colocou Raabe num lugar separado para quando ele destruísse a cidade, Raabe não fosse tocada, porque Deus já tinha um projeto com Raabe. E eu sei que isso pode ser verdade, mas a verdade é que Deus poderia proteger a casa de Raabe tanto em cima do muro como dentro de Jericó, uma casa no chão térrea. É. Porque quando Deus decide proteger alguém, a geografia é irrelevante. Aleluia. Quando Deus decide guardar a tua casa, tanto faz ela estar em cima do muro como ela estar plantada no chão. O que importa é que Deus decidiu que a tua casa vai ser preservada. Oh, glória. Então, mesmo Deus que guardou a casa de Raabe sob o muro, poderia guardar a casa de Raabe no chão. Então, por que Raabe morava no muro? Meu Deus. Não era porque Deus queria colocar Raabe no alto? É óbvio que morando no alto, Raabe tinha uma visão ampla É. do que cercava Jericó. Meu Deus. É óbvio que Raabe morando em cima do muro, ela recebia sol e um ar fresco que talvez não fosse tão disponível em toda a cidade. Porque nós sabemos que as cidades fortificadas antigas tinham que ter aquelas agulhas no muro, que é o que Jesus fala, o camelo passar pela agulha. É por isso. Eram frestas que haviam no muro das cidades fortificadas para que o ar pudesse entrar nas cidades, porque elas eram naturalmente abafadas. As casas térreas eram naturalmente abafadas. Meu Porque uma Deus. cidade completamente fortificada não tinha uma ventilação tão boa, então tinha que fazer essas agulhas, essas frestas no muro para que o ar pudesse entrar. Suficiente para o ar entrar, mas não para uma pessoa passar. Então é claro que Raabe, onde ela morava, no alto do muro, Raabe não tinha problemas de ventilação nem de receber sol. Raabe era alguém que podia ter uma visão ampla do que cercava Jericó. Ela tinha a alegria de respirar um ar puro, um ar fresco. Ela tinha vantagens sobre o muro? Ela tinha vantagens sobre o muro. Mas quem disse que o muro para Raabe era só vantagem? Meu Deus. E quando eu li isso no livro, cidades fortificadas faziam isso com os loucos e fazia isso com as prostitutas. Meu Deus. Colocava para colocar sobre o muro para tirá-los da visão da sociedade
que ali vivia. Uhum. Colocava eles sobre os muros, os loucos, as pessoas que não tinham família, que estavam loucas da cabeça, que não tinha cabeça boa, eram restritas a locais em cima do muro para que não circulassem pela cidade e não causassem confusão. Meu Deus. E casas de mulheres prostitutas, as casas que elas usavam para se prostituir, e nas cidades fortificadas, algumas viviam sobre o muro, principalmente as mais pobres, porque não era agradável que ela andasse no meio da cidade. Meu Deus. É como a mulher samaritana, que só podia pegar água no horário em que as senhoras da Uhum. sociedade de Samaria e estava no poço. Por quê? Porque Oh, ela era Jesus. tratada como uma mulher prostituta. Ela era hostilizada quando ela ia no poço, no horário em que as outras mulheres estavam. Então ela teve que criar um horário alternativo. Meu Deus. Um horário onde ela tinha que fazer um esforço muito grande, porque ela ia na hora que o sol estava pino, na hora que estava todo mundo em casa já lavando louça, limpando casa, fazendo comida, porque já tinha levado água para casa, era a hora que a samaritana estava buscando água no poço, para não Meu ser Deus. vista, para não ser hostilizada, para não ser maltratada. Oh, Jesus. Então, a casa de prostituta sobre o muro era uma forma de tirá-las do convívio da sociedade, Jesus. de tirar elas dos olhos das mulheres decentes, das casadas, de fazer com que os homens pudessem entrar e sair da casa dela sem serem vistos pelas suas esposas. Meu Deus. Era uma forma de perpetuar a prostituição, mantendo-as escondidas e dando aos homens que lá iam a possibilidade de desfrutar delas, sem ter que enfrentar o olhar daqueles que viam eles entrando e saindo. Porque a gente sabe que naquela época os homens podiam tudo. Mas qual era a esposa que ia ficar naturalmente feliz vendo seu marido indo para a casa de uma prostituta? Meu Deus. Raabe ficava no alto do muro, não para protegê-la. Raabe havia sido colocada no topo do muro para isolá-la, Meu Deus. para retirá-la do convívio das outras mulheres, para que outras Amém. mulheres não olhassem para ela em algum momento e achassem que, ela é prostituta, eu posso ser também. Meu Deus. E é exatamente esta mulher, que estava sobre o muro, um muro até razoavelmente amplo, mas ele era largo, porque ele tinha que ser ele era fortificado, era uma cidade fortaleza, e como o próprio povo de Jericó achava uma fortaleza intransponível, os muros de Jericó tinham cerca de 3,5 metros, 4 metros de espessura. Jesus. Então dava para fazer uma casa em cima, 4 metros de espessura, de largura, dava para Uhum. construir uma casa em cima, dava. Só que ela não tinha privacidade, ela não tinha uma propriedade, porque a propriedade dos muros não era de quem morava no muro, era do Meu rei de Deus. Jericó. Jesus. Raabe tinha uma casa para morar, mas num solo que não era seu. Meu Deus. Colocada para viver naquele lugar em isolamento. E quantas vezes nós somos colocados em isolamento? Quantas vezes nós somos colocados em lugares de rejeição? Meu Deus. Quantas vezes você vive um casamento de aparência, Meu aonde você está Deus. isolado e rejeitado? Jesus. Você tem uma casa para morar, mas você não tem comunhão. Quantas Jesus. vezes você tem um pai, tem uma mãe, tem uma família de sangue, Meu Deus. mas ali não há uma comunhão familiar. Você está entendendo, gente? Meu Deus.
O texto não diz que a família de Raabe morava com Raabe. O texto diz que a casa de Raabe era casa de prostituição. O texto diz que Raabe tinha família, mas que Raabe não caminhava com eles. O texto diz que Raabe morava no alto do muro e faz a gente entender que Raabe não era vista. Mas entenda algo. Não é porque não tem proximidade com você, não é porque não tem comunhão com você, não é porque você não existe que a tua história está apagada. Não é Aleluia. porque não caminham com você, não é porque não tem comunhão com você, não é porque Deus ainda não curou, oh meu Deus do céu, não curou o coração do teu marido, não curou o coração da tua esposa, não é porque Deus não curou ainda o coração da tua família, que a tua história com eles está apagada. Oh, Jesus. Pode até haver um tempo de isolamento, pode até haver um tempo de afastamento, pode até haver um tempo em que você não está sendo vista por aqueles que você queria ser vista. Mas uma coisa eu sei, aquele que está sentado no trono de glória não perdeu você de vista. Ele vê você de dia, ele vê você de noite, ele vê o teu deitar, ele vê o teu levantar. Ele não te deixa só nenhum momento. Deixa que os homens aqui embaixo não te vejam. Deixa, permita, não se ressinta, não se decepcione, não se magoe, porque as pessoas aqui embaixo não têm feito questão de ter proximidade de você, porque não têm feito questão de fazer você ser vista, porque aquele que está no trono de glória não apenas te viu, mas te escolheu para viver uma história. Eita glória. Aleluia. Você precisa entender que se depender dos homens aqui embaixo, você não é escolhido nem para comprar bala na esquina. É verdade, Jesus. Ah, Senhor, tu sabe. 2 apóstolos, dois discípulos. Meu Deus. Tiago e João, quando viram que Jesus não foi bem recebido na cidade, não queria que viesse fogo do céu para queimar aquele povo todo. Vamos fazer um churrasquinho desse povo aqui, Jesus. Jesus, pede fogo do céu para carbonizar essa negada que não te recebeu bem. Meu Deus. Se depender de carne ou sangue, você não é escolhido para nada. Jesus, é verdade. E graças a Deus por isso, porque as escolhas humanas, aleluia, elas são passageiras, porque o único que não muda é Deus. Deus te escolheu no ventre da tua mãe. E como ele não muda, porque ele mesmo diz, eu, o Senhor, não mudo. Porque ele é o Deus de eternidade a eternidade. Porque ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Quando ele plantou você no ventre da tua mãe, já te chamou pelo nome. Ele já tinha um projeto para você. E quando ele diz, eu, o Senhor, não mudo, graças a Deus que foi ele que me escolheu, porque independente das escolhas humanas que são transitórias e passageiras, assim como os seres humanos também são, aquele que me escolheu é eterno, e ele não se arrependerá de ter me escolhido, porque eu tenho todo dia, apesar das minhas debilidades, apesar da minha humanidade, apesar das minhas fraquezas, porque eu sou humana. Eu tenho diariamente sido fortalecida por aquele que me escolheu para viver uma jornada que vai me levar ao meu destino profético, que é ser, aleluia, atalaia do Altíssimo, tocadora de trombeta, aquela que fala a palavra daquele que chamou, que vive essa palavra para que outros possam também vivê-la. Deus me chamou para ser farol, para apontar o caminho que é Jesus, e eis-me aqui, Senhor. Oh, glória! Ainda bem que quem me escolheu não muda. Quem te escolheu não muda. Glória! Então tá tudo bem. Aleluia! Tá tudo bem não ter sido escolhida para os primeiros lugares pelos homens. Meu Deus.
Tá tudo bem ter sido colocada no muro. Tá tudo bem ter sido colocada num lugar que eu não sou vista. Tá tudo bem. Há Meu um tempo Deus. atrás, minha pastora, eu fui ministrar numa igreja e quando eu cheguei lá e subi no altar para ministrar, quando o pastor chamou a esposa do pastor presidente para orar por mim, quando ele ia passar o microfone para ela, Deus tomou aquele homem profecia para mim. E quando eu subi no altar, o Senhor tinha falado comigo. Eu falarei contigo sobre o altar. E Deus usou aquele homem para falar assim para mim: eu mesmo, teu pai e teu Senhor, te escondi na terra. Meu Deus. Não foram os homens que te rejeitaram, eu te escondi Meu para tratar com o Deus. teu coração. Então, gente, existem tempos em que Meu somos Deus. rejeitados, sim, mas existem tempos em que Deus nos esconde. Meu E Deus. tanto em um tempo como em outro tempo, nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, para que a rejeição não nos fira, ao ponto de nós perdermos a visão que o Senhor tem nos dado da jornada que Ele nos tem convidado a viver com Ele. E no tempo em que Deus nos esconde, nós não podemos permitir que o tempo de estarmos oculta em Deus nos faça achar que Deus desistiu da nossa chamada. Meu Deus. Aquela mulher estava sobre o muro, escondida dos olhares do povo de Jericó, mas ao alcance das mãos dos homens de Jericó. Meu Deus. Há muitas vezes em que Deus vai te esconder dos olhos, Meu mas vai Deus. permitir que você esteja ao alcance das mãos, porque Deus vai estar provando o teu coração com relação ao destino profético que Ele tem para você. Meu Deus. E ela vivia lá. Só que, apesar de viver lá em cima, nesse lugar oculto, escondido, rejeitado, mas usada, Hum. Raabe tinha sol, Raabe Hum. tinha ar, Meu e Deus. Raabe tinha uma visão ampla do que cercava Jericó. Meu Deus. O momento que eu vivo não pode roubar de mim a amplitude da visão daquilo que Deus tem para mim. Oh, Jesus. Jesus. E o mais extraordinário nisso tudo é que Raabe quer dizer largo, espaçoso. Alguém que tem o nome de espaçoso vive num lugar estreito. Apertar. Meu Deus. Ah, Senhor. É incompatível, não tem como. Entenda algo, quando Deus chama você, quando Deus chama você para ser alguém de amplitude, aquilo que Deus tem não pode ser retido. A amplitude vai chegar na sua vida. Meu Deus. Existem tempos onde você vai estar em apertos, sim. Abaixurianda, raiz. Existem tempos da sua vida, da minha vida, em que Deus vai nos colocar em apertos, sim. Sim. Porque o apóstolo Paulo, ele disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas antes de dizer isso, ele disse o quê? Sem ter fartura e necessidade. Uhum. Paulo disse, quando ele disse eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo eu posso ter e não ter. É. Porque ter ou não ter não muda quem Deus me chamou para ser. Raabe não tinha um lugar largo para morar, para viver. Não tinha uma vida larga para desfrutar, não tinha. Era a prostituição que a oprimia, um muro em que ela vivia sobre ele, que não tinha a amplitude suficiente para ela viver uma vida de liberdade. Mas uma coisa eu sei: a vida que ela vivia, o lugar que ela morava, não podia roubar dela o senso de amplitude
para ela, porque Deus havia colocado isso sobre ela. Você Aleluia. precisa ter uma visão do que Deus tem para você. O teu Oh, momento não aleluia. define a tua história, não define o teu futuro e também não determina a tua essência. E Aleluia. está apertado agora, mas não vai estar apertado para sempre. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Parece que está travado agora e talvez até esteja. Mas talvez esteja travado porque Deus esteja querendo que você se mexa para que o destravar aconteça. Meu Deus. Raabe estava sobre o muro, mas eu tenho certeza que aquela não era a vida que ela havia escolhido. Meu Deus. E aí os espias, quando chegam a Jericó, ai, os Meu espias, Deus. quando chegam a Jericó, Aleluia. eles vão direto para a casa daquela mulher. Olham a Isso. cidade, são percebidos, começam a ser perseguidos, e aonde eles vão se esconder? Na casa de uma prostituta, Meu Deus. de uma mulher que vivia uma prática condenável em Israel. Meu Deus. Uma mulher que vivia uma prática que em Israel era não apenas condenável, mas era passível de apedrejamento. Meu Deus. E é exatamente nesse lugar que eles entraram, por quê? Porque era muito lógico que homens entrassem na casa de Raabe, porque ela era prostituta. Homens entravam e saíam de lá o tempo todo. Jesus. Só que uma coisa Deus manda dizer para você nesta manhã, nesta live. Meu Podem ter Deus. tratado a você como prostituta e a mim como prostituta. Podem Meu ter Deus. achado que porque nós estávamos ao alcance das mãos, nós poderíamos ser usadas. Que o nosso Meu Deus. ministério poderia ser usado como massa de manobra, como apenas como mão de obra, e que não havia honra de Deus para nós. Naquela Meu situação, Deus. porque nós estávamos ali apenas para ser mão de obra. Meu Deus. Mas uma Meu coisa eu Deus. sei. Deus vai fazer cessar essa Meu Deus. história de gente entrar e sair da nossa vida. Meu Deus. Deus Meu vai Deus. começar a fazer seleção de quem entra. E porque Deus Jesus. vai começar a fazer seleção de quem entra, Deus também vai abrir a porta para que muita gente saia. Se as pessoas começarem a se afastar de você, não se assuste. Meu É Deus Deus. dizendo que a tua casa, que a tua vida, que o teu ministério, que a tua história não vai ser mais usado por Jesus. pessoas. Forte isso, Senhor. Eu e você podemos e devemos ser usados por Deus. Por causa daquilo que o céu tem conosco, sim. Pessoas vão passar pela nossa história, nós seremos canal de bênção para elas e depois nós vamos liberá-las para que elas possam viver o seu destino em Deus, levando consigo as sementes que nós plantamos na vida delas, sementes de Deus que nós plantamos na vida delas. Mas o que Deus está falando hoje é que Ele vai fazer cessar o tempo dos aproveitadores na nossa história. Meu Tarabá, terabá. Deus. E calabachuri andaraias. Senhor. Que Deus vai fazer cessar o tempo das pessoas que não têm pudor em nos usar e depois nos descartar como se nada fôssemos. Há um tempo de reconhecimento de Deus chegando para mim e para a sua vida. Aonde certamente o Senhor vai nos arrancar dos muros, aonde nos colocaram para que não fôssemos vistos, aonde Ele até permitiu que fôssemos colocados por um propósito e para nos esconder, mas há para nós uma caminhada, uma jornada e um propósito que vai se revelar e os aproveitadores não transitarão mais na nossa história em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqueles homens entram, ela os esconde, eles ficam ali resguardados.
E à noite, ela tira eles do forro da casa, lá do teto onde ela os escondeu, e ela dá uma direção para eles. Gente, isso é tão extraordinário. Raabe era uma prostituta, mas Raabe tinha palavra de livramento na boca daquela, tinha palavra de livramento na boca daquela mulher. Meu Deus. Raabe era prostituta, mas Raabe se permitiu esconder os espias do povo de Deus dentro da casa dela, se colocando em risco para preservar os espias. Meu Deus. Raabe foi livramento de Deus dentro de Jericó para 2 dos seus servos que estavam debaixo de um comando. Deus vai levantar pessoas para nos esconder, para nos guardar. Oh, aleluia. Quando estiverem nos perseguindo e tentando nos matar, gente que já foi rejeitada, gente que já foi ferida, gente que já foi humilhada, gente que já foi colocada em lugares para não ser vista, ela não tem problema de esconder quem está sendo perseguido, não, porque ela sabe perfeitamente o que é não ser amado, o que é ser rejeitado, o que é ser abandonado. Jesus. Raabe não tinha dificuldade de permitir que a sua casa, que a sua vida fosse esconderijo de livramento para eles. Meu Deus. Porque só quem foi jogado fora sabe o valor da vida. Meu Deus. É, Jesus. Ela os escondeu e quando os liberou à noite falou, olha, tem direção. Aleluia. Tem esconderijo. Tem livramento. Aleluia. Mas, além de tudo isso, tem um tempo para vocês ficarem escondidos. Vocês vão agora, de noite, que vocês vão estar ocultos pela noite. Mas vocês vão ficar 3 dias escondidos. Gente, isso é tão terrível. Meu Deus. Jesus ressuscitou ao 3º dia. O corpo de Jesus passou 3 dias escondido. Meu Deus. Oculto aos olhos dos homens. Mas não é porque o corpo de Jesus estava oculto aos olhos dos homens que o céu estava parado. Meu Deus. Aquela mulher olha para aqueles espias e fala, 3 dias, por 3 dias vocês vão se ocultar. Meu Deus. Entenda algo. Tem tempo marcado. Estamos ocultos, estamos escondidos. Deus está nos guardando de quem nos persegue e quer a nossa morte. Mas o tempo do esconderijo tem data marcada para começar e tem data marcada para terminar. E enquanto Deus se oculta, o céu não está parado, o céu está trabalhando. Meu Deus, eu creio. O céu está agindo, está trabalhando. Meu Deus. Aquela mulher dá a palavra, dá a direção, dá o tempo, como Deus usa Raabe para aqueles 2 espias. Sim. Só que antes de liberá-los, ela pede, quando vocês vierem para destruir Jericó, porque nós temos ouvido tudo o que tem acontecido na terra. E o coração de todos os povos está desmaiado por aquilo que o Deus de Israel tem feito. Meu Deus. Quando vocês vierem tomar Jericó, não deixa que eu pereça. Meu Deus. Lembrem-se da benignidade com que eu agi com vocês. Porque, gente, o ser humano tem uma memória desse tamanhozinho, ó. É, Jesus. Para lembrar do que você deixou de fazer, a pessoa, se bobear, vai atrás da eternidade, dizendo assim, olha, Deus, ela podia ter feito assim, assim por mim e não fez. Meu Deus.
para lembrar do que você não fez, para cobrar as tuas faltas, para dizer aonde você podia ter ajudado e não ajudou. Se bobear, o povo tem até caderninho anotado. Uhum. Dia tal, hora tal, você podia ter feito isso por mim e você não fez. Agora, para lembrar com gratidão do dia que você estendeu a mão, Meu Deus. para lembrar com gratidão e reciprocidade, com desejo de te retribuir o bem que tu fez. Jesus. Ai, Coração grato, Senhor. ó, a memória do ser humano é desse tamanho, tamanho de uma noz. Para lembrar do que tu deve, memória de elefante. Para lembrar do que te deve, memória de nós. Meu Deus. Não precisava nem Raabe ter aberto a boca para cobrar alguma coisa. Uhum. Não precisava Raabe ter dito, olha, quando vocês voltarem, por favor, me guarda. Meu Deus. Quando vocês voltarem, por favor, lembre-se de mim. Sabe o que Deus está dizendo? Que existem algumas situações, não estou dizendo em todas não, gente. Porque é claro que o nosso recurso primordial é o céu. É para Deus que a gente declara a nossa necessidade. É para Deus que a gente declara tudo aquilo que a gente precisa. É no joelho dobrado que a gente revela a nossa alma, que a gente rasga o nosso coração. Ontem eu Meu até Deus. brinquei na live da Fernanda falando sobre isso. A gente tem que sorrir na sala e chorar no quarto. É. E Meu ponto. Deus. Meu Deus. Só que vai existir situações em que a gente vai ter que abrir a boca sim. Sim. Em que a gente vai dizer, olha, você está levando isso aqui que vai te abençoar, mas no dia que Deus te honrar, lembra de mim. É. Ó, quando vocês voltarem para destruir Jericó, lembra de que eu fiz bem a vocês. Sim. Porque eu, sinceramente, a gente vai expondo, a gente vai, né? Eu, Sim. sinceramente, acho que quando ela fez tudo aquilo por eles, eles tinham que dizer para ela, olha, porque você nos fez bem. Quando nós voltarmos a Jericó e o Senhor nos entregar essa cidade nas mãos, fica preparada, porque a gente vai levar você com a gente. Pega a tua família e guarda todo mundo aí dentro, Meu Deus. porque nós cremos, porque você nos fez bem, Deus vai guardar a sua casa. Olha, coloca... Não. Eles só abriram a boca para se comprometer com ela, quando ela declarou que queria que eles se comprometessem. Meu Deus. Gente, entenda algo. Até quem é israelita muitas vezes vai se comportar como os homens prostituídos de Jericó. Vai entrar na Meu tua Deus. casa, vai usufruir do esconderijo, vai receber palavra de livramento através da sua vida, vai receber direção, vai receber o céu através da sua vida. Meu Deus. Mas se você não chamar no compromisso Hum. e disser, temos aliança ou não temos? Meu Deus. A pessoa vai se levantar e vai embora com tudo aquilo que recebeu e não vai se lembrar de que tem uma dívida de gratidão por você. Jesus. Mas uma coisa eu vou dizer para você, quer sejam homens prostituídos de Jericó, quer sejam israelitas, se alguém esquecer de você, Deus não esquece. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se alguém Aleluia. esquecer do que você fez, o céu não esquece. E uma coisa Aleluia. é certa, o céu não apenas não esquece, mas está disposto a te retribuir. Aleluia. Fica tranquilo, fica tranquila. Continue escondendo gente no forro da casa. Meu Continua sendo Deus. usado por Deus com palavra de livramento. Continua sendo usado por Deus com palavra de direção. Continue sendo instrumento de Deus para vidas, quer sejam homens prostituídos, quer sejam israelitas, porque a tua recompensa vem do alto. Meu Deus. Aleluia. Aí eles falam para ela, olha, verdadeiramente, mas pelo lugar que você está nos fazendo descer, por essa janela,
Coloca aqui um fio de escarlate. Meu Deus. Coloca todo mundo dentro da sua casa. Que quando nós voltarmos, nós temos certeza que a cidade vai ruir, mas Deus vai guardar a sua casa. Quem não estiver com você na casa, nós não temos, nós e o nosso Deus não tem compromisso. Mas quem estiver guardado junto contigo, certamente o Senhor vai honrar o juramento que tu nos fizeste jurar. Meu Deus. E eu quero encerrar essa palavra aqui. Porque Raabe, ela foi instrumento de Deus para aqueles homens, mas ela também se permitiu obedecer. Uhum. Não é porque Deus coloca na tua boca a palavra, não é porque Deus te usa, não é porque Deus te deu dom, não é porque os dons edificam o corpo de Cristo que você não tem que ouvir palavras. Que você não tem que obedecer. Meu Deus. Que você não tem que estar disposto a receber instrução e colocar a instrução em prática. O mesmo Deus que te usa, também usa outras pessoas para te instruir. O mesmo Deus que te usou para instruir aqueles homens para se esconder nas montanhas por 3 dias, é o mesmo Deus que está usando eles agora para dizer para você, coloca todo mundo dentro de casa, coloca o fio de escarlate, porque certamente Deus vai dar livramento para você, para sua casa. Jesus. Precisamos entender que quando Deus nos dá palavra de autoridade, nós não somos a única boca que Deus tem na terra. Meu Deus, verdade, Jesus. Outras pessoas também têm autoridade na terra e nós precisamos reconhecer a voz de Deus na boca de outras pessoas. Sim. E estarmos dispostos a viver esse tempo de obediência. Os homens descem pela corda, vão embora e Raabe continua sendo prostituta. Meu Deus. Porque o texto não diz que Raabe deixou a atividade da prostituição. Porém, eu creio que apesar do seu corpo estar prostituído ainda, o seu coração já tinha dono. E Raabe ficou firme com a sua família dentro de casa até o dia em que o Senhor veio visitar Jericó, lá no capítulo 6. Meu Deus. Algumas horas eu fico pensando, se a casa de Raabe era o lugar onde ela se prostituía, e não era uma casa tão grande assim, e agora toda a sua família estava lá dentro, já não dava mais para Raabe viver prostituição como vivia antes. Então nós temos que entender que existem processos de libertação que eles são graduais. Você vai vivendo uma jornada de libertação dia a dia. Aleluia. E aí, quando Deus tem esse projeto de nos fazer mulheres cheias de unção, não existe como sermos cheias de unção se estivermos ainda cheias de prostituição, cheias de toda espécie de imundícia na nossa alma. Jesus, é verdade, Senhor. Então, para sermos cheias de unção, precisamos viver uma caminhada, uma jornada de libertação. E para que Raabe se desacostumasse à prostituição, meu Deus, Deus usou aqueles homens para dizer que toda a família dela ficaria dentro de casa. Para que Raabe não tivesse mais liberdade geográfica, física, de estrutura de casa, para ser prostituta como ela era antes. Deus vai trazer pessoas para o seu convívio, para a sua geografia, para afastar os prostituídos da sua jornada. Deus vai te dar pessoas, Deus vai te apresentar os seus amigos, Deus vai te dar uma família na fé, que vai constranger aqueles que estão tentando continuar usando você.
Faz isso, Senhor. Senhor. Deus vai colocar pessoas ao teu redor que vão estar ao teu redor por causa do propósito, porque Deus deu uma palavra de que era necessário que essas pessoas estivessem ao seu redor. E aí aquele entra e sai de gente vai ter que cessar, porque não tem nem espaço para esse povo entrar. Meu Deus. Aleluia. Raabe começa a viver um tempo de libertação. Uhum. E esse tempo de libertação acontece porque Deus traz pessoas para perto de Raabe, que é a sua Aleluia. família. Sim. Deus vai trazer pessoas para perto de você que vão te ajudar a perseverar na sua jornada de libertação. Aleluia. E quando aquela mulher coloca o fio de escarlate Oh, Jesus. e vai caminhando nessa jornada de libertação, Oh, Deus. quando lá no capítulo 6, Deus leva o exército de Israel para o entorno da muralha de Jericó, Raabe passa 7 dias observando. Oh, Deus. Raabe passa 7 dias em cima do muro, observando a movimentação. Oh, Jesus. Raabe passa 7 dias observando o exército de Israel dando voltas em Jericó. Talvez você ainda não esteja vendo, mas já tem o exército fazendo voltas. Talvez você não esteja vendo, porque com certeza Raabe via eles passando. Em cada um daqueles dias, Raabe viu eles passando, mas não viu eles permanecendo em volta da muralha. Meu Deus. Mas não é porque está passando que não vai ter milagre. Não é porque você viu apenas eles passar e não viu eles permanecerem que não vai ter milagre. Meu Deus. No 7º dia, 7 voltas. Na última volta, o povo gritou ao Senhor. As muralhas caíram. E a única parte da muralha de Jericó que ficou de pé, de uma cidade inteira que ruiu, porque quando aquela muralha caiu, ela destruiu a cidade. Meu Deus. A muralha não caiu para fora, a muralha caiu para dentro, porque se caísse para fora, poderia alcançar, ferir o povo de Israel que estava ao redor. É verdade. A muralha caiu para dentro e aí eles invadiram a cidade. Meu Deus. Somente o pedaço onde estava a casa de Raabe permaneceu de pé. Fica tranquilo. Pode parecer loucura o que está acontecendo ao teu redor. Você pode não entender por que o mundo espiritual está caminhando ao teu redor. Porque existem anjos de Deus ao teu redor para te livrar daquilo que está ao derredor. Mas não é porque você não está vendo, não está acontecendo. Não é porque os teus olhos não contemplam que Deus não está fazendo. Aleluia. Somente permaneça na posição com teu fio de escarlata, que é a representação do sangue de Jesus, no lugar exato em que ele deve estar, porque ainda que aconteça o caos ao teu redor, em você haverá paz. Oh, glória, eu creio, Jesus. Em você haverá livramento. Oh, em você haverá cura. Em você haverá libertação. Para a tua casa haverá um tempo de novidade. E eu encerro essa palavra dizendo que Israel invadiu, acabou de matar todo mundo que tinha que matar. Os homens desceram Raabe da casa dela, ela caminhou junto com o povo, voltou para o povo de Israel, foi junto com o exército para dentro do povo de Israel. E nós sabemos que ela se casou com Salmão e, oh meu Deus do céu, isso é tão tremendo. E ela gerou um
filho a Salmo. Anos e anos na prostituição e Raabe não tinha um filho. Mas quando aquela mulher deixou a prostituição, deixou a idolatria, deixou Jericó, Deus fertilizou o seu ventre, deu a ela um ventre santificado, fez ela gerar e ela gerou Boaz, que se Boaz, o casou com remidor. Ruth, que se tornou o pai de Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi e que Meu está na Deus. genealogia de Jesus Cristo. Ele, aleluia! Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. O ventre da prostituta não gerou para o inferno, mas quando se tornou serva, Aleluia. gerou linhagem sacerdotal, gerou linhagem Aleluia. real, gerou alguém para a linhagem do Salvador. Aleluia. Aleluia. Fica tranquilo. Aleluia, Enquanto nós Jesus. estamos ao alcance das mãos das pessoas, realmente tem coisas que não vão ser geradas. Aleluia. Enquanto nós estamos sendo usados pelas pessoas, Aleluia. tem coisas que o nosso ventre não vai gerar. A gente Aleluia. está sendo usado pelas pessoas, a gente vai entregar serviço com as nossas mãos, Aleluia. mas o nosso ventre não vai gerar, porque o nosso Aleluia. ventre está guardado por Deus para um propósito específico. Eita glória. Eu creio, Jesus. E Deus vai guardar o nosso ventre espiritual para Oh, gerar aquilo que vai ser para Ele, mas que vai levar o nosso nome. meu Deus. Porque Raabe é uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus. Meu Deus. Olha aí. Ninguém disse que falou assim, e Salmão gerou a Boaz, não. E de Raabe, a prostituta Salmão gerou a Boaz. Aleluia. Oh, arabaxeira, arabaça, por quê? Porque Deus não Aleluia. esconde a tua origem. Aleluia. Tarabachei. Mas uma Aleluia. coisa é certa, quando o teu futuro é revelado, Meu Deus. a Meu tua Deus. origem, apenas parte da tua história, não determina mais quem você é. Eita glória. Oh, aleluia. Tem gente cobrando que você gere. Eu Tem gente creio. cobrando o fruto do teu ventre. Meu Deus. Tem gente cobrando que você venha gerar coisas que levem o teu nome. E É Deus no está tempo dizendo, ei, certo, calma. Senhor. É no tempo certo, Senhor. Aleluia. Eu tenho um tempo para o teu ventre gerar para mim. Eu creio, Jesus. E quando gerar para mim, eu Uhum. faço questão de mencionar de onde você veio, mencionar quem você era, para deixar claro que você não é mais. E é por isso que você está gerando para mim. Eita Deus. Aleluia. Enquanto houver em nós resíduos da história de quem nós fomos, existem coisas que não vão poder ser geradas. Mas depois que a gente é Aleluia. arrancado pela mão de Deus de Jericó, e a gente agora está dentro de Israel, é a hora que o processo em nós é Aleluia. acelerado, porque agora Deus entende que chegou o tempo de fazer gerar através do nosso ventre. Aleluia. 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 Aquela mulher gerou de um israelita um filho. Aleluia. Aleluia. E o mais tremendo, a mulher que tinha palavra de livramento e que tinha direção, gerou um remidor Meu Deus. para uma moabita que Meu chegou em Moabe, Deus. guiada por uma sogra. Meu Deus. E que assim como ela abraçou um povo, uma fé e um Deus que também não era o seu. É. Deus vai usar a sua história para dizer para outras pessoas que é possível. Meu Larabá. Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai usar a tua história
Deus vai Aleluia. usar o teu título de improvável para dizer para outros improváveis que assim como você foi transformado, ela também pode ser. Que Oh, assim é como a sua verdade, vida foi Deus. mudada, dela também pode ser. Que assim Eita, como glória. Deus escolheu o teu ventre para gerar um Boaz, Deus. Eita, Deus Deus. também vai usar o ventre de alguém que foi edificado através da sua história, da tua semente, que Meu ela Deus. também pode gerar para Deus. Meu Guarde Deus. esta palavra no teu coração nessa manhã. Deus te Aleluia. chamou para lugares amplos. Deus te chamou para ter visão de futuro. Deus te dá discernimento de com que povo você vai caminhar e que ele vai trazer pessoas para que essa libertação aconteça, para que a tua caminhada em fé, no ministério ao qual ele te concedeu, na família que ele te Aleluia, concedeu, eu creio, possa se Jesus. realizar, porque o teu ventre foi marcado no meio de Aleluia. uma geração Santo para Jesus. gerar para Deus Santo o que ninguém mais Jesus. gerou. Oh, glória. Aleluia. Creia nesta manhã que Deus está trabalhando em você, curando você, libertando você, porque eu não sei em que fase você está Meu dessa Deus. jornada, mas uma coisa eu sei: mulheres cheias de unção alcançam os tempos de Deus, porque elas não Meu vivem no Deus. Cronos, elas vivem no Kairós. E à Aleluia. medida que o Kairós de Deus avançar na sua vida, a Aleluia. unção e o propósito se manifestará e o nome do Senhor será glorificado. Eu Que Ele creio. te abençoe abundantemente nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, pastora Patrícia. Ora por nós, para nós encerrarmos. Mas eu creio que essa palavra, que ela veio direto do trono de Deus. Nós estamos iniciando essa semana com uma série de lives Mulheres Cheias de Unção. E nós aprendemos aqui que a mulher cheia de unção, ela tem uma palavra de livramento, uma palavra de direção. E o seu ventre é gerador de resgate. Oh, abaixeia lá e a shuricantarácia. Deus está posicionando mulheres aqui nesta manhã com discernimento. Elas estarão posicionadas em lugares estratégicos que aparentemente são lugares expostos, mas elas vão gerar lugar de proteção. Eu creio que nós vamos sair daqui dessa live diferente. O Senhor marcou a nossa história e que essa palavra que foi liberada, ela possa alcançar o nosso coração e ela frutifique, ela gere frutos. Porque foi uma palavra tão grande, mas ela é só uma semente daquilo que Deus quer gerar dentro do nosso ventre. Nosso ventre, nessa manhã, ele está sendo transformado num ventre gerador, de remidor e de resgatador. Da sua Aleluia. história, da sua herança, da sua descendência, do teu ventre, não só do teu ventre físico, porque existem mulheres aqui que não geraram, mas existem mulheres que vão começar a gerar no mundo espiritual frutos de remissão, frutos de resgate. Vão mudar a história, porque essa história não acabou ali. Ela gerou o rei Davi, e do rei Davi veio o nosso Salvador. O que você está gerando nessa manhã, mulher, vai ser algo para a eternidade e vai impactar a tua geração e os dos filhos dos teus filhos até 1000 gerações, como a palavra do Senhor nos diz. Porque quando ele nos marca, ele não nos marca somente para nós, mas ele marca para a nossa descendência. Pastora, ora por nós, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor aleluia. nosso Deus, Obrigado, Senhor, nós Jesus. queremos, Pai querido, Pai amado, dizer sim ao teu chamado, Sim, Jesus. dizer Sim, sim, Jesus. Senhor, dizer usa-nos, Senhor, dizer que o Usa-nos, nosso Deus. ventre está Posiciona-nos, disponível, Deus. Sim, dizer que a Jesus. nossa vida está nas tuas mãos. Senhor, nós te Aleluia. pedimos em nome de Jesus, Em vai nome de trabalhando Jesus. em nós.
vai nos Trabalha, Senhor. reposicionando, vai Sim, nos Jesus. libertando, Sim, vai nos Jesus. curando, nos levantando, nos renovando, Sim, renovando a nossa Jesus. mente, Sim, renovando, Jesus. Senhor, as nossas atitudes, Senhor, Aleluia. renovando a nossa fé, Senhor, fazendo com que Sim, nós Deus. venhamos a ser referência para a nossa casa, para a nossa Oh, família, mas também para o teu reino. Senhor, em nome de Jesus, ainda que sejamos, Senhor, consideradas por muitos improváveis, de onde nada pode sim, sair, Deus. tu tens separado o nosso ventre para ser um ventre resgatador, um ventre remidor, Sim, um ventre Deus. que traz, Pai, uma geração bendita, Senhor, para a terra, para viver propósito, para Sim, cumprir os Deus. teus Sim, Deus. estatutos, Sim, Deus. para, Sim, ó Deus. Senhor, Ebecalabá, alardear a tua palavra e a tua vontade. Então, meu Deus, vai trabalhando na vida de cada uma de nós que aqui estamos. Senhor, daqui vão passar depois para receber esta Sim, palavra. Deus. Meu Sim, Deus, Deus. entra, liberta, cura, muda. Senhor, arranca de nós os resíduos do velho homem, porque até Sim, podem Jesus. citar quem Sim, eu fui, Deus. mas eu não posso Oh, mais ainda aleluia. carregar os resíduos de quem eu fui um dia, porque hoje eu vivo a Meu vida que o Deus. Senhor me deu para viver, assim como as minhas irmãs também que aqui estão, elas vivem a vida que o Senhor deu-as para viver. Então, meu Pai, Sim. vai arrancando os resíduos, vai nos lavando com as almas do Teu Espírito Santo, Senhor, e que cada um dos nossos passos, Jeremantuia Rabacalabá, Aleluias. sejam confirmados pelo Teu Santo Espírito, que cada um dos nossos passos sejam Aleluias. confirmados pelo Teu poder, pela Tua unção e pela Tua autoridade. E que nós sejamos, Senhor, semeadoras de fé, semeadoras de transformação na vida daqueles que vierem após nós, pelo poder que há no nome de Jesus Aleluias. Cristo, Pai. Faz-nos trombetas poderosas do céu na terra, em Assim mesmo. nome de Jesus. Em Ah, nome de Jesus. em nome Oh, de Jesus. glória, glória, glória a Glória a Deus. Deus. Pastora Patrícia, Deus continue a te usar e te abençoar de maneira poderosa. Foi tremendo o que o Senhor nos entregou nessa manhã. Que o Glória próprio céu, ele te devolva com bênçãos e unção sem medida. Porque eu creio que não foi por acaso que você iniciou essa série Mulheres Cheias da Unção. Que você continue sendo essa mulher cheia da unção e que você flua cada vez mais. Que haja sobre a tua vida um óleo fresco, uma unção profética, uma unção de autoridade, uma unção de ruptura de caminhos. O Senhor nessa manhã está te dizendo: existem caminhos que eu vou abrir. Havia uma resistência. Essa palavra diz muito sobre você. Havia uma resistência no mundo espiritual, mas hoje o Senhor, eu estou dizendo, o Senhor está rompendo. O Senhor está rompendo porque existiu muitas pessoas que utilizaram da sua oração, mas na hora do reconhecimento, elas viraram as costas e fingiram que não te conheciam. Existe sobre a tua vida uma unção sendo liberada de ruptura. Porque sabe quando Deus esconde alguém? Por um tempo Deus esconde alguém para ninguém dizer que fui eu que fiz, para ninguém dizer que foi eu que coloquei, que a porta foi eu que abri, só tá ali porque eu indiquei. O Senhor É. está dizendo: a glória é minha e de mais ninguém. Era um tempo, filha, mas agora eu estou rompendo. Deus está rompendo. E eu vi, era como um portão. Era um portão de ferro, mas era algo alto. E era difícil. Você já tentou muitas vezes abrir até com a tua força e com a tua mão. Mas Deus está dizendo para você: agora é eu que estou te dando a chave e o acesso. Hoje, nessa manhã, Deus está te dando um acesso, pastora Patrícia. É uma chave. É uma chave. Esse portão que parecia ser difícil de transpor, o próprio Deus está te dando a chave. Não é Deus que está abrindo, não é Deus que vai usar a mão dele para ir abrir. Você sabe? Ele está fazendo assim como deixando você participar. Ele está entregando a chave na tua mão e é tu que vai abrir.
É tu que Naramansi, vai abrir esse Kalaba. acesso. A partir de hoje está liberado. Já foi liberado do Narabasi, céu. Já foi Kalaba. liberado do céu. Chega. Chega do acesso que você tanto ansiava. Porque às vezes você falava, Senhor, por que, Senhor? Tanto decalabachuri andarácia vai e eu não consigo. Rebandarabacheia. Mas era eu, o Senhor, que havia fechado esse acesso. E hoje eu estou liberando o acesso para ti, filha. E nesse Naraba. acesso, dentro dessa porta, existem outras portas que eu vou abrir. É uma porta dentro de outra porta, porque eu vejo assim, é uma porta grande, como se uma porta que fechasse uma muralha, Siribi, sabe? Kalaba, Mas Naraba. Deus está te dando essa porta. E dentro dessa Naraba. porta, portas diversas vão se abrir e tu vai Rik, acessar. E tu vai Yaraba. glorificar o meu nome. E ninguém vai poder bater nas tuas costas e dizer, só tá ali porque eu indiquei. Só tá ali Naraba. porque eu falei, porque foi o próprio Deus. Esse acesso foi gerado no jejum, na oração. Esse acesso foi gerado no secreto. Não passou pela mão de ninguém, passou pela mão do Todo-Poderoso. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Mas agora ele decidiu abrir. E decidiu abrir, vai ser um fluir. Tu vai ver, mulher. Kalaba, Arabaxéia, Naraba. Lácia. Se prepara, vai um fluir que Deus está fazendo. É um fluir, é uma porta tão grande que vai te dar muitos acessos e tu vai se alegrar. Eu vejo tu rindo. Tu rindo vai dizer assim: eu esperei, mas o Senhor fez. Eu achava que nem viria mais, porque o tempo passou. Parece que outras pessoas foram à frente e eu fiquei. Mas Deus está dizendo, Ele está te dando uma unção nessa manhã que Ele vai remir o tempo. Sabe quando Deus vai remir o tempo? Parece que tu vai viver assim 6 meses, coisa que gente fez em 6 anos, sabe? Naraba, Coisa que Naraba. pessoas levaram 6 anos para alcançar. Tu, mulher de Deus, Deus está falando para você. Eu vou fazer coisas porque a espera foi grande, o choro foi grande, a expectativa frustrada foi grande muitas vezes. Não tinha inveja no teu coração, mas tinha expectativa. Naraba, Tinha Naraba. vontade de fluir, tinha vontade de calabacheia. Tu sabe do que eu estou falando contigo, filha? Naraba, Tinha Shiraba, Naraba. desejo e tu falava, Senhor, por que não? Mas era necessário para que eu. Calabacheia. O tempo da espera foi um tempo de polimento. Ikalama, Rebacheia, Naraba. Lácia. Foi um tempo de preparo de lapidação, porque aqueles que eu preparo no secreto, quando eu lanço, é como uma flecha tão polida e tão afiada que ela corta toda a oposição. Porque tu pensa que Ikalaba. vai acabar a oposição na tua vida? Não, não vai acabar a oposição na tua vida. Narama, Naraba. Rebacheca, labacheia, não vai acabar, porque os opositores, eles sinalizam que tu tá no caminho certo. Teremi, Kalama. A oposição sinaliza que tu não se contamina com os ambientes que eu vou te enviar para tu falar. E a palavra que eu vou colocar na tua boca é como a palavra de Jeremias. Tudo que eu mandar, tu vai falar. E o Kalaba. que eu te ordenar, tu vai fazer. Mas eles vão ser como testa de ferro diante de ti. Ikalama, Yaraba. São pessoas de coração duro, mas eu estou colocando uma autoridade sobre a tua vida. E eu vou te Narabashi. lançar. Prepara o teu pé, porque tu vai voar comigo. E é muito alto. Rebaia, Naramandu, serra, Yakalaba. lácia. Oh, aleluia. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Narabashi. Obrigado. Pastora, Deus te abençoe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pastora, Deus está contigo. Deus é contigo. Só o céu para te recompensar. Todo o trabalho, toda obra, só o céu para te recompensar. E que ele te recompense de maneira recalcada, sacudida e transbordante. Eu quero pedir a você que está aqui, siga a pastora Patrícia, você não precisa sair da live. Vocês não estão me vendo porque aconteceu algum problema no Instagram, mas importa que Jesus apareça e a gente fique escondidinho. Em cima aqui da minha foto aqui tem o perfil da pastora Patrícia, sigam ela, honre essa mulher de Deus, porque para quem honra, honra, para quem honra, honra, para quem tem debulhado, compartilhado a palavra de Deus, a gente precisa honrar. Pastora, pode se despedir do povo, deixa Deus.
Amém, amém. Ah, já Ô, chorei glória. tudo que tinha que já fiquei até de olho inchado já. Graças a louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus, glória a Deus. porque pastora, é tudo isso aí mesmo, né? E Amém. eu aguardava em Deus, porque a gente tem que aprender que a gente vive no Kairos. É Então, verdade. se eu vivo no Kairos, eu preciso esperar a manifestação dele. É Mas se agora verdade. ele se manifesta, é tempo da gente agir no Cronos e, em nome de Jesus, vamos viver tudo aquilo que Deus tem prometido. Quero Em agradecer a Deus nome de por essa Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade nessa manhã, louvar a Deus pela vida de cada uma das irmãs que estiveram conosco. Como a pastora disse, se você quiser vir nos seguir, vamos estar Sim. voltando com as lives, vamos estar Em nome de ingressando também, Jesus. em nome de Jesus, com outras frentes, né? Porque Deus tem nos dado esse direcionamento. Eu creio que você pode ser muito edificado caminhando com a gente aqui, em nome de Jesus, tá bom? Um Amém. beijo, Deus meu povo. abençoe. Deus abençoe a vida de cada um. Deus lhe abençoe, minha pastora. Gratidão por essa manhã, viu? Em nome de Obrigado, Jesus. querida. Vai com Deus. Gente, meu povo, o que que foi isso que Deus fez aqui? Não sei se vocês estão me vendo, mas eu quero dizer para você, isso foi só o comecinho, o nosso primeiro dia, a nossa série de lives lapidadas. Voltamos com força total. De segunda a sexta, 7h57, você tem esse encontro marcado conosco. Coloque aí nos comentários, vocês estão me enxergando agora? Porque eu simplesmente desapareci no meio da live, mas eu creio que a palavra do Senhor foi liberada. Amanhã, às 7h57, nós estamos aqui. As lives, elas não vão ficar salvas aqui no meu Instagram, gente. Então, eu vou colocar lá no story, eu vou colocar o link de onde a live vai ficar salva. Se você quiser receber esse link, vai lá no Instagram, vai aqui no Instagram, no meu story. Eu não estou aparecendo, olha. Mas glória a Deus, Deus aparece, Deus é fiel. Amanhã nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, 7h57. Não falte. Coloca o seu despertador. Gente, o que Deus fez hoje é só o começo. Ele não vai fazer nada igual amanhã, vai fazer diferente e melhor. Então eu te encontro, vai lá no meu story agora, eu vou deixar o link aonde vai ficar salva a live, para você não perder, para você consultar, para você ouvir novamente, porque eu creio que essa palavra você precisa. Eu anotei um monte de coisa que não tem como vocês verem no meu papel, mas eu anotei tanta coisa aqui e eu creio que Deus, ele tem algo mais para fazermos. Mulheres cheias de Deus! Até amanhã, Deus abençoe. Vai lá no Story agora que a gente vai conversar. Um beijo, fique na paz. Tchau, tchau.